A paz do Senhor, queridos amigos e irmãos que nos acompanham de perto e de longe. Para nós é uma honra, é um prazer receber vocês aqui mais uma vez para mais um FamaCast Rede Farol. Eu sou o pastor Mateus e você é o nosso convidado de honra. E nesse dia nós estaremos, como sempre, comentando a nossa Betel Dominical, primeiro trimestre de 2026, já caminhando para o final, os discípulos de Jesus Cristo. Dessa feita, lição de número 12, nós estaremos falando sobre os discípulos de Cristo e o Espírito Santo. Fica conosco, você não perde por esperar. Mas antes de estar apresentando aqui a nossa bancada, eu queria te dar 15 segundinhos. É suficiente para você estar compartilhando esse vídeo, para você estar se inscrevendo nesse canal, curtindo e comentando. Comenta, gente, a gente quer saber quem você é, de onde você nos assiste. E para nós cremos realmente que esse episódio ele vai ser uma bênção, tanto para professores de EBD, quanto para cristãos que têm uma fé curiosa, que querem aprofundar os seus conhecimentos, que querem crescer em graça e conhecimento, e nós incentivamos isso, porque, meus amados, conhecimento de Deus é um buraco sem fundo. Quanto mais a gente mergulha, mais a gente descobre que existe um universo à parte, e é muito gostoso aprender coisas sobre o nosso Deus. E já, para fazer aqui a introdução aqui dos nossos comentaristas, hoje nós estamos com dois comentaristas, vocês ainda não conhecem, mas vão ver mais muitas vezes por aqui. São amigos queridos, homens de Deus, né, homens que nós vemos, de fato, a atuação do Espírito Santo na vida de cada um. Nós reconhecemos o fruto do Espírito Santo na vida de cada um. Pela primeira vez, né, pastor Wesley Castro aqui é um cooperador também, pastor auxiliar, aqui na ADFama sede, ele que já tem também uma história, é pastor trecheiro, antigo, né? E, pastor, dá o seu alô, cumprimento pessoal. A paz do Senhor, irmãos, é um prazer a gente poder estar aqui falando a respeito das coisas do nosso Pai, e é maravilhoso a gente poder estar aqui entre amigos, falando das coisas do Senhor. Prazer, pastor Mateus, estar aqui com vocês. Pastor Miqueias também, fico muito honrado em estar aqui e eu vou falar para vocês, eu acho que eu vou aprender muito aqui. A gente que vai. Pastor Miqueias também, pastor Miqueias França, homem de Deus, é também membro aqui na ADFama sede, tem aí viajado o Brasil e o mundo, né? Pregando a palavra de Deus, é um pastor, um evangelista, um conferencista e é jiu-jiteiro também, então vocês tomam cuidado com ele. Verdade. Pastorzão, dá o seu alô aí pra gente, cumprimento pessoal. Maravilha. Queridos pais a todos, paz do Senhor, pastor Mateus, paz do Senhor, pastor Wesley. É uma alegria para a gente estar aqui também, né? Poder servir e sempre honrar essa casa que tem nos alimentado. Eu quero também aproveitar aqui o ensejo, né? E cumprimentar os nossos pastores, pastora Abinaí Vargas, pastora Meire, e toda a nossa liderança que tem sido cobertura espiritual para a nossa vida, né? E também poder comentar, né? Uma alegria poder servir aqui, comentando a lição de número 12, né? Que trata do tema central da igreja, que é a atuação do Espírito Santo de Deus. Maravilha. E é como não falar dos nossos pastores, né? Sempre com as mãos estendidas, nos abençoando, encorajando esse tipo de iniciativa. Nasceu no coração deles, principalmente, né? Deus fez brotar no coração deles e eles que têm, né, nos abençoado, né, com toda essa estrutura, né, com todo o incentivo para que nós continuemos. Então, para nós começarmos, eu queria fazer aqui já a leitura do nosso texto de referência, e não poderia ser outro, né, falando do Espírito Santo, Atos 2, versos 1 até o 5. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Amém, amém. Meus amados, para nós começarmos a falar
sobre o Espírito Santo, sobre a obra do Espírito Santo, a sua pessoa e a sua obra, eu creio que é interessante a gente começar do começo, né? O que é o Espírito Santo? Ele é uma experiência? Ele é uma pessoa? Quando a gente fala de Espírito Santo, estamos falando de quê? Bem, a palavra de Deus, ela nos deixa claro, né, que o Espírito Santo, diferente do que muitas pessoas acreditam, ele não é uma força, uma energia. Na verdade, o Espírito Santo, assim como toda a Trindade, ele tem alguns atributos que são identificados na palavra de Deus. E um dos atributos diz respeito à personificação. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Sim. Como pessoa, você vai entender que ele tem pensamentos próprios, tem vontade própria. A Bíblia descreve que o Espírito Santo, ele direciona a igreja de Deus em determinados momentos de acordo com a sua própria vontade. Uhum. E você vai ver também que a Bíblia descreve o Espírito Santo com sentimentos, né? Algo que é comum nessa personificação. Assim como o Pai, assim como Cristo, você vai ver que o Espírito Santo é descrito, por exemplo, tendo ciúme. Uhum. Né? Quando Tiago vai falar isso, ele descreve, olha, é com ciúme que o Espírito Santo zela por vocês. Paulo também acho que vai dizer em Efésios, não entristeçais o Espírito, né? Sim, o Espírito Santo com essa capacidade, né, de sentir, de pensar e se autodeterminar, eu acredito que essas características é que Deus descreve, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Exato. Assim como Deus, como Jesus, como o próprio Espírito Santo, eles têm esse atributo que é comunicável, que é o da personificação. Maravilha, maravilha. Glória a Deus. Glória a Deus. E o Espírito Santo como uma pessoa, então, né, personificado como uma pessoa da Trindade, a gente, na narrativa bíblica, onde que ele aparece? Assim? A gente vai ver ele só no Novo Testamento? Não. O Espírito Santo de Deus, ele já surge no Antigo Testamento ali, em Gênesis. A Bíblia vai dizer que o Espírito pairava, né, sobre a face das águas. E nós vemos também a atuação do Espírito vindo sobre algumas pessoas específicas no Antigo Testamento, né, como reis, sacerdotes, profetas. E ele vinha sobre essas pessoas específicas para obras específicas também, né? Uhum. Fantástico, fantástico. O senhor até falou, é muito interessante quando a gente vai para Gênesis e o próprio Moisés, ele já vai falar da pessoa de Deus como uma pessoa plural. Né? A gente vê lá no verso 1, né? No princípio criou Deus. Né? É lógico que há quem diga que seria um erro de interpretação a gente interpretar ali já como uma alusão à Trindade, mas o Deus que ele usa ali é Elohim, que é uma forma plural de falar Deus, né? Deuses, né? Então, eu acho muito interessante. E é interessante também na criação do homem, quando ele vai falar, ele pessoaliza muito, né? Sim. Ele sempre faça-se, ele vai falando, mas quando chega na criação do homem, façamos. Né? Então, ele já dá aquela ideia de um Deus plural. Você me fez lembrar Isso aqui é um negócio que eu acho interessante. Agostinho, quando ele lecionava, quando ele ia falar da Trindade, disse que uma vez perguntaram para ele, né, o que existia antes da criação. Por que Deus criou todas as coisas? Né? A resposta dele foi fantástica. Eu nunca esqueci isso, né, quando eu ouvi. Disse que ele respondeu que antes da criação existia a plena satisfação das três pessoas da Trindade. Não precisava de nada. O Pai se satisfazia no Filho, que se satisfazia no Espírito, que se satisfazia no Pai. Era uma relação de troca e de doação perfeita. Eles não precisavam de nada. A criação não é fruto de um Deus entediado, de um Deus que precisa de adoração, de um Deus que quis brincar com... Não. É um ato do transbordar desse amor. Em que ele tinha na própria comunidade da Trindade, que Deus é comunidade, ele é uma comunidade, né? E aí ele deságua nisso na criação, planta um jardim num lugar chamado Éden, coloca ali um casal e chama para participar desse relacionamento perfeito entre o Pai, Filho, Espírito e homem.
né? E homem e mulher. Ele chama eles para serem participantes. Eu acho muito bonito, Mateus, quando a gente vai olhar e você vai vendo assim a presença dessas três pessoas, né? Desde a criação. Deus Pai está ali formando, criando, e ele é bem perceptível. Mas você vai ver que a Bíblia ela está lá desde o início de Gênesis apontando para Jesus. Ela está com a presença do Espírito Santo. Você vai ver as coisas que são criadas. Por exemplo, Deus começa iniciando dizendo, olha, haja luz, né? E a luz, na verdade, ali Jesus vai se identificar. Ele diz, olha, eu sou A luz do mundo. Aí Jesus vem e cria os luminares. E Jesus vai dizer, eu sou. A Bíblia fala, o sol da justiça. Sol da justiça. Nascerá. É o próprio Cristo. Jesus cria os animais e ele se coloca como o quê? Como o leão da tribo de Judá, como o cordeiro. Olha, que né? fantástico. A planta, tudo aquilo que é criado, né? De vegetação, Jesus coloca o quê? Eu sou a videira, verdade. Olha, Aí que quando fantástico. vem criar o homem, Jesus descreve o quê? O homem, perfeito, o homem, Deus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. E o Espírito Santo, ele está ali presente. Deus Fantástico. pega e sopra o Espírito na narina do ser humano, que é o soprar, é o entrar. E ali está dizendo, olha, o Espírito de Deus habitava onde? Dentro do homem. Quando a gente vai lá para o livro de Atos, Deus está resgatando aquilo que um dia foi perdido. Deus está soprando novamente dentro do homem. Olha, fantástico, muito bonito. Né? Fantástico. Então, assim, você nunca vai tinha... analisar a presença da Trindade, ela percorre toda a Bíblia. É muito lindo. Maravilhoso. O senhor me fez lembrar de uma palestra que eu ouvi uma vez do pastor Igor Miguel, de uma igreja lá de BH, se chama Igreja Esperança. Tem no YouTube, a gente acha. Pesquisa aí depois do podcast, você vai lá e pesquisa. Teodrama e Trindade, do pastor Igor Miguel. E ele vai falar da obra da Trindade no sentido numa figuração de como se fosse um teodrama. Ele pega aquela ideia de que toda a criação é um grande teatro da glória de Deus. E ali ele vai fazer uma alusão, né, como se Deus, sendo o diretor, como o primeiro Adão foi o ator que falhou, que desempenhou mal o seu papel, e o segundo Adão como aquele que desempenhou perfeitamente o papel, e o Espírito como sendo o script, né? Aquele que direciona, que faz a ligação entre ator e diretor, que permeia todas as coisas. Eu achei fantástico isso, esse exemplo, né, essa exemplificação. Mas eu acho que se a gente for falar de Trindade, a gente vai sair, né? O assunto é gostoso, né? É gostoso. Já tá... Com Cristo a gente aprende, né? A caminhada com Cristo, ela nos ensina. E o Espírito Santo de Deus, ele nos capacita, ele nos enche, né? Para essa obra maravilhosa, né, Mateus? Maravilha. Então nós temos Deus como Criador, né, de todas as coisas. Nós temos Cristo como o Deus que encarnou, né, que se envolveu com nós. Mas o Espírito Santo, quando a gente olha assim, o Espírito Santo de Deus, né, ele está no nosso fôlego de vida, mas quando que ele vai permear mesmo assim a igreja, né? Tem profecia sobre isso? Porque havia profecias de um Messias que viria, mas havia profecias de que um Espírito Santo estaria também conosco? Como que, na narrativa, assim, como que isso funciona? Responder, meu amigo. Pastor Wesley, Pastor Mateus, eu estava pensando sobre isso, e na verdade, se nós, voltando um pouquinho aqui, nós vamos perceber que os discípulos, eles ouviram, né, os sermões de Jesus, Sermão do Monte, eles viram a atuação dos milagres, né, caminharam ao lado do Mestre, mas Jesus vai dizer para eles, ficai-vos em Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestidos de poder. E aí é impossível, né, não lembrar de uma profecia dita pelo profeta Joel, sim, no capítulo 2, quando ele disse que nos últimos dias, né, o Espírito do Senhor desceria sobre toda a carne. E aí a gente, muitas das vezes, nos perguntamos o que é que a gente precisa para ser cheio do Espírito Santo, né? E eu percebo aqui que nós precisamos, para ser cheio do Espírito Santo, o próprio Joel está dizendo, seja de carne, né? A gente precisa ser humanos, para ser cheios do Espírito Santo. Olha que bênção. Maravilha.
E esse Espírito ele vai descer, né, lá em Pentecostes, né? Acho até bonito como Pedro na pregação dele, ele interpreta essa profecia de Joel. Fala assim, que as pessoas veem ali, né, durante a festa de Pentecostes, que era uma festa que acontecia cerca de 50 dias depois da Páscoa. E eu acho interessante, no texto de referência que nós lemos, fala que tinha gente de todas as nações debaixo do céu. Que realmente tinham sinagogas, tinham judeus espalhados, tinham prosélitos, né, que eram pessoas que eram gentios de nascença, mas que se afeiçoavam com a fé judaica e se tornavam judeus, né? E eles eram o prosélito, eu acho que, se não me engano, ele era circuncidado, inclusive. Aí Pra quando fazer parte, né? para fazer parte. Agora, como o caso de Cornélio, vai falar que tinha uns tementes a Deus, que eram aqueles que se afeiçoavam com a moral e com a religião, mas que não tinham ainda se circuncidado, não tinham sido recebidos, né, na congregação de Israel. A gente tem essa profecia de Joel, ela é fantástica, né? E quando você vai olhar a Bíblia, Deus ele vai falando através de figuras, né? Uhum. Eu estava até mostrando aqui antes da gente começar, né? Estudando aqui sobre lá em Números, as festas de Israel. É tão bonito quando você vai olhando, e essa festa de Pentecoste, ela tem tudo a ver com aquele momento, né? As festas de Israel principais, né, eram 7, né? Vou percorrer aqui rapidamente. Você vai ver a Páscoa, né? Que é quando Jesus morre. E ali se entra o início dos pães asmos, que é basicamente junto ali com a Páscoa. E logo em seguida tem a festa das primícias, que era o quê? Quando as pessoas iam lá no campo, pegavam os primeiros feixes, levavam para o sacerdote e ele balançava ali. Então Jesus ele ressuscita no dia da festa das primícias, que é no primeiro dia da semana, que é no domingo. 50 dias após tem a festa do Pentecoste, que é chamado também de festa das colheitas, que é a partir daí que o povo ia realmente fazer a colheita. E Jesus, quando ele está no seu ministério aqui, ele diz o seguinte: olha, rogai ao Senhor da seara que envie o quê? Ceifeiros para a sua obra. Ou seja, o Pentecoste, o povo de Israel, eles comemoravam, eles celebravam a recebida dos 10 mandamentos e a festa das colheitas. Então ali se iniciava a colheita. E quando você vê os discípulos reunidos ali num só lugar, e o Espírito Santo vem, ali o Espírito Santo está dizendo, agora se inicia o quê? A colheita. E Jesus está ali determinando, olha, ficai em Jerusalém até que sejam revestidos do poder de Deus. E a partir dali, a igreja ela vai iniciar um período de colheita. E a gente está nesse período de colheita. Até que se inicia o quê? A próxima festa, que é a festa das trombetas, que é quando o anjo vai tocar a trombeta. Glória a Deus. Olha só. Vamos. Então, assim, você vai vendo a estrutura, como Deus já mostrava desde antigamente que a presença, que o derramado do Espírito era algo que estava no coração de Deus para nós. A profecia de Joel, que foi citada aqui pelo pastor Miqueias, as festas judaicas, tudo apontava para esse desejo no coração de Deus. E essa perspectiva, ela é importantíssima porque ela nos coloca em missão. Sabe o que eu acho? Às vezes a gente olha para a Bíblia, para a palavra de Deus, a gente não, mas muitas pessoas, e pensa, não, é um negócio muito bacana, mas tá lá no passado, ficou lá atrás, para mim traz hoje princípios, para mim viver uma vida boa, para mim ser salvo e tal. Só que a gente não entende que a história tá se desenrolando, essa história aqui ela não terminou, ela tá se desenrolando. E nós estamos num período específico dessa história, é o período da igreja. É o período da igreja, é o período da colheita. Ainda tem capítulos para terminar nessa história. É uma continuação, né? Uma continuidade, né? Exatamente, a gente está inserido aqui dentro. Então, essa perspectiva, esse entendimento da obra do Espírito Santo na igreja, nos coloca em missão. Nos tira da zona de conforto, né? Inclusive, Mateus, a revista nos lembra aqui que o derramamento do Espírito Santo foi promessa desde os profetas, né? Aí Jesus vem para confirmar. E o Espírito Santo de Deus, né, vem e desce sobre os 120 que ali ficaram, né? Tanto é que eu grifei aqui o comentário do nosso bispo Ides, né? Que a igreja contemporânea, ela necessita de um avivamento promovido pelo Espírito Santo. E isso mostra que o agir do Espírito Santo não pertence apenas ao passado, né? Apostólico. Ele pertence também à nossa realidade, que é uma realidade atual da igreja. Com certeza. Né? E aqui, no Antigo Testamento, nós vamos ver o Espírito Santo que vinha sobre pessoas específicas, como eu falei, e no Novo Testamento,
ele vem ampliando isso, Amém. né? A Bíblia vai dizer que Jesus vai dizer é para todos aqueles que creem nele, né? Amém. Amém. Bênção. Essa é a ideia, né? Quando a gente vê que a vontade, até os próprios judeus ficaram muito constrangidos a aceitar que os gentios também receberiam isso. Aham. Mas o profeta já havia dito, olha, sobre toda a carne. Sobre toda a derramarei. carne. Aí eu vou voltar lá na questão das festas. Se na Páscoa Deus manda tirar o fermento, falava, tira o fermento do meio do povo. Pães asmos não podia ter fermento, nas primícias não podia ter fermento. Quando chega no Pentecoste, Deus diz o seguinte, agora pode levar o pão levedado. O pão levedado fala sobre algo que veio lá do Egito. Então Deus estava dizendo, no Pentecoste, os gentios também vão participar. Olha, O que levedo fantástico. fala sobre isso, né? Se o levedo para Israel falava a respeito só puramente da nação de Israel, agora Deus permite dizendo, é para todos. É pra Olha, todos. que fantástico. O Espírito vem nos ativar, né? Essa linha de interpretação teológica da realidade através das festas é um negócio fantástico, pastor. Você dava um estudo. podcast só sobre isso. É muito gostoso. É muito fantástico, Assim, gente. Mateus, quando você começa a ler, eu estava estudando sobre Pentecoste, entendendo. Assim, no Pentecoste, eles comemoram o quê? A entrega dos 10 mandamentos de Deus. Deus entregando os 10 mandamentos. Aí quando você vai lá para Deuteronômio 4, está descrevendo como é que Deus fazia o quê? Com trovão, com vento impetuoso, com luz, com fogo. Os que a Bíblia elementos, diz né? que O fumegava. monte pegou fogo, né? Que Fumegou. fumegava. Agora você vai lá para o dia de Pentecostes, Deus está dizendo, Deus assoprou como um vento impetuoso, vento. né? Como um som de um vento impetuoso com línguas de fogo. Ou seja, os mesmos elementos que faziam parte lá atrás do Monte Horebe agora também estão fazendo parte Aham. aqui. Né? Tudo indicando que isso era projeto de Deus. Bênção para nós. Interessante. E a gente vê também no Pentecostes uma Babel invertida, Sim. né? Porque em Babel, Deus confunde as línguas para que as nações se espalhem. Sim. Agora Deus ele dá línguas para que todos Possam vir. vir, né? Sim. Olha que fantástico, para formar um único povo, o povo de Deus na terra, né? Que é a Sim. igreja. E Deus permite que esse povo tudo venha, né? Todos. As 3 primeiras festas era a primeira peregrinação. A segunda peregrinação é justamente no Pentecoste. É quando vem gente de tudo quanto é lado, cretenses, que a Bíblia cita lá, né? São 9 Sim. povos ali, e aqueles povos todos estão ali ouvindo, entendendo e vendo, porque Deus quis realmente que estivesse ali. Fantástico. Babel que foi dito aí, né? Fantástico. Pastor Wesley falou aqui sobre o Horebe, né? Sim. E eu lembrei de Êxodo 33, Moisés está em cima do monte, Deus entrega as 2 tábuas nas suas mãos, escrita pelo seu próprio dedo, e de repente Deus fala para ele assim, desce porque o teu povo se corrompeu, né? E aí Moisés desce, no momento de ira, ele quebra as tábuas da aliança, do decálogo de Deus, né? As tábuas dos 10 mandamentos. Mas no capítulo 34, Deus vai dizer para ele, sobe ao monte, lavre 2 tábuas iguais a que você quebrou, que eu vou tornar a escrever as mesmas coisas ao teu respeito. E isso acontece no decorrer da história, né? Pentecostes é Deus dizendo assim, eu vou tornando a escrever as mesmas coisas ao seu respeito. Eu estou dando continuidade. Isso aqui significa que a igreja de hoje, ela não pode apenas depender de uma estrutura, de uma organização ou de uma tradição. Ela precisa da ação viva do Espírito Santo, né? Ela não depende de uma estrutura organizacional. Ela depende do Espírito Santo que vivifica a igreja. Até porque a obra de Deus, sem a presença do Espírito Santo, é estratégia humana. Né? Mas na condução do Espírito Santo, sim, aí é a obra de Deus. Né? E como a gente está falando de Atos 2 e tal, a respeito da questão do batismo do Espírito Santo, né? Como que funciona essa questão? É preciso ser batizado no Espírito Santo para ser salvo, por exemplo? O que é o batismo do Espírito Santo? Ele acontece no momento da conversão? Ou é algo a posteriori? Como que O batismo funciona? com o Espírito Santo é uma capacitação, né? Funcional. O batismo com o Espírito Santo é uma capacitação funcional para que eu possa cumprir o meu chamado, né? Exercer os dons e os talentos que Deus me confiou. O Espírito Santo de Deus, ele nos fortalece, pastor Wesley e pastor Mateus, para
a evangelização, né? Ele preserva em nós para resistir o pecado, nos fortalece para permanecer firmes, para permanecer constantes, né? Mesmo em tempos difíceis como os nossos, né? Sim. Amém. Fantástico. É interessante quando você vai ver Jesus, ele ressuscita, e lá João ele descreve assim que Jesus, eu até coloquei aqui a referência, João 20, 22. Jesus assoprou sobre eles e disse: receba o Espírito Santo. Ou seja, eles não haviam ainda passado pela experiência do batismo de Pentecoste. Mas Jesus já havia dito: recebam o Espírito Santo. Até então, eles conviviam com a presença do Espírito Santo. Né? Agora, Jesus disse: olha, receba o Espírito Santo. O Espírito Santo agora estava onde? Dentro deles. E Jesus disse: fiquem em Jerusalém. E ali eles vão ficar, né? 40 dias. Ali Jesus ressuscita. E 10 dias depois, quando Jesus já não estava ali, eles continuaram reunidos, adorando, buscando. E de repente vem o quê? O derramamento do Espírito Santo. Aí ocorre o batismo sobre aqueles o quê? Que já haviam recebido. Então hoje, a gente consegue entender o quê? Que tem pessoas que têm o Espírito Santo dentro de si. Tem o Espírito Santo, mas ainda não passaram pela experiência do batismo. Né? Como Jesus havia dito para aqueles discípulos: recebam o Espírito Santo. Sim. Eles já haviam recebido, mas lá em Lucas 24, 49, Jesus diz assim: ficai em Jerusalém até que sejais revestidos do poder. Ou seja, aquele revestimento para ir fazer a obra, quando o crente ele recebe algo a mais, que é difícil a gente explicar para quem não é batizado. Né? Por mais que você tenha a presença do Espírito Santo, quando o Espírito Santo te reveste, ele te traz, o que a revista diz aqui, ele traz ousadia, ele traz uma coragem, ele traz um ânimo que humanamente a gente não consegue descrever. Um grande exemplo disso é Pedro. Sim. Porque Pedro, quando ele estava lá durante a crucificação, que ele vai ali na casa do sumo sacerdote, ele fica ali que ele nega Jesus 3 vezes. Por que ele o nega? Por medo. Medo de ser contado como um dos seguidores e morrer também, como Cristo. No dia do Pentecostes não, quando Pedro e João são levados, que eles curam, né, aquele paralítico que ficava ali sentado, na Porta Formosa. Eles são levados para ser inquiridos pelo Sinédrio. Pedro estava diante do mesmo Sinédrio que tinha matado o mestre, que tinha condenado o mestre. E na primeira vez, antes de receber o batismo do Espírito Santo, ele fugiu de medo. Ele negou o mestre e saiu correndo de medo. Né? Mas ali, de novo, a palavra de Deus vai dizer que Pedro, cheio do Espírito Santo, ele dá assim, uma aula. E no final ele termina assim: o Jesus o qual vocês crucificaram. O medo foi embora. Ele joga batata quente para ele. O medo foi embora. É interessante, Mateus. E aproveitando que a gente tem esse espaço aqui para falar a tantos que nos ouvem aqui, né? A gente entender que o Espírito Santo ele não vem sobre nós para um destaque pessoal, né? Importantíssimo. Nos dias atuais, nós precisamos entender essa verdade. Não é para uma aparição, né? Não é para demonstrar poder. O Espírito Santo ele vem sobre nós para nos capacitar exatamente para pregar o evangelho da salvação, né? Então, isso aqui é importante trazer para os nossos dias atuais. Importantíssimo. Inclusive, até linkando as duas coisas que foram ditas, uma coisa, receber o Espírito Santo é diferente desse batismo do Espírito Santo. Sim. Por quê? Porque a gente crê que no momento da conversão não tem como a pessoa crer sem a atuação do Espírito Santo. Porque é ele que convence do pecado, do juízo e da justiça. Né? O próprio Jacó Armínio, ele dizia que nós somos totalmente depravados, mas o Espírito Santo, através da graça preveniente, que nos capacita a decidir por Cristo. Então, já existe uma ação prévia do Espírito Santo. Eu falei do Armínio, agora eu vou falar do Calvino. Calvino... eu lembrei aqui agora, ele é considerado o teólogo do Espírito Santo. Por quê? Interessante isso, né? Parece que é contra-intuitivo, mas ele é considerado o teólogo do Espírito Santo por quê? Nas suas institutas, ele não tem um tópico definido sobre o Espírito. Mas é bonito ver, e aqui a gente tem que ter maturidade para conversar entre tradições, né? Mas eu achei bonito ver nas institutas como a ênfase que dá na atuação do Espírito Santo em todas as etapas da vida cristã. No momento que a gente crê,
tem a atuação do Espírito Santo. Quando a gente prega, tem a atuação do Espírito Santo, na unção de quem prega. Na caminhada cristã, na vida de santidade, tem a atuação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele permeia toda a vida cristã. E interessante também essa questão da capacitação que o senhor falou. Eu lembrei daquele episódio de, se eu não me engano, Pedro e João em Samaria, que tinha o mágico Simão. Sim. Que a hora que ele viu eles orando lá, o Espírito Santo caindo, o povo sendo batizado em Samaria, ele falou assim, quanto vocês querem pra vocês me ensinar a fazer isso? Né? Ali a gente vê que ele tinha um interesse escuso. Ele tinha um interesse de... Né, ele vivia daquilo ali, das artes mágicas. Ele tentou comprar o dom, né? Ele tentou comprar o dom. E a Bíblia diz assim que, quando Jesus vai falar, né, sobre o Espírito Santo, ele diz assim, ó, rios de água viva fluirão do seu ventre, e João vai explicar, dizendo o seguinte, ele falou isso por causa do Espírito Santo, que iria descer e glorificaria a ele. Então, a missão do Espírito Santo é glorificar o nome de Jesus, né? Então, assim, quando a gente vai entender que nós somos apenas vasos de barro, como foi dito, né? Uhum. E a gente é apenas vasos de barro que está sendo usado pelo Espírito Santo. O que tem de valor mesmo não é o que está por fora, é o que está dentro, que foi colocado dentro de nós. Verdade. E é exatamente esse Espírito Santo que a gente precisa de buscar. Às vezes a gente imagina que receber o batismo com o Espírito Santo é algo único que acontece e não precisa de mais nada. O que a gente vê nas Escrituras é algo totalmente diferente. Você vai ver que, como foi citado aí, né, Pedro, João, eles receberam o batismo, mas estavam indo para a sinagoga buscar a presença de Deus, orar. Então é algo que você tem que alimentar constantemente. Com certeza. Né? Você não pode deixar isso apagar, porque quando a gente amolece, deixa isso, perde esse contato, essa intimidade com o Espírito Santo, a gente esquece da essência do batismo, que não é encher a minha vida uma vez só, não é eu ter um derramar único na minha vida. Sim. É que eu viva isso constantemente. Fantástico. A lição aqui, né, Mateus, trazendo esse ponto que você mencionou aí sobre Simão, né, tentar comprar o dom, e é interessante aqui que o texto nos ensina que o Espírito Santo não pode ser instrumentalizado. Olha só. Né? A manifestação do Espírito Santo, ela precisa caminhar junto com o caráter e a submissão à vontade de Deus. Né? Fantástico. Tem que caminhar junto à vontade e também à nossa submissão. Né? Os dons, eles impressionam, mas o caráter de ser cheio do Espírito Santo de Deus glorifica o próprio Deus. E isso tocou num ponto muito importante que eu queria entrar. Quando a gente fala do caráter de quem é cheio do Espírito Santo de Deus, como que eu identifico uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus? É interessante, né? Quando você vai ver, às vezes a gente tem uma concepção errada. E Jesus, ele vem e quebra isso. Quando ele fala a respeito, ele traz uma cena do julgamento em que as pessoas vão se comparecer diante dele e parece que a pessoa sentia que ela ia ser salva. Né? E Jesus dá o veredito e Jesus vai dizer, naquele dia muitos vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, curamos, ou seja, nós manifestamos dons. Manifestaram dons. E Jesus vai dizer, eu não os conheço. Porque, na verdade, a própria palavra de Deus, lá em Mateus 7, Jesus vai dizer, olha, pelos frutos vocês conhecerão a árvore. Toda árvore que produz bom fruto, né? A árvore que produz mau fruto, ela é cortada, lançada ao fogo. Ou seja, a gente é conhecido como cristão quando a gente produz frutos dignos de cristão. Frutos esses que são oriundos do Espírito Santo. Então, o crente, por si só, ele tem que ser uma expressão do amor de Deus, da alegria de Deus, da longanimidade, da bondade, porque isso reflete o caráter do Espírito Santo. Fruto, todo cristão tem que ter. E é aí que nós entramos no tema, né, da lição de número 12, que é os discípulos de Cristo e o Espírito Santo. Por quê? Porque aqui a revista nos mostra a mudança visível na vida dos discípulos. Sim. Né? Após o Pentecostes. Antes, se você voltar um pouquinho na história, você vai ver, antes havia medo, porta fechada. Depois da descida do Espírito Santo, há uma proclamação pública. O Espírito Santo encorajou, tanto é que Pedro, né, vem pregando o evangelho e 3.000 almas se convertem. Ele reorganizou suas prioridades, né? Porque o Espírito Santo de Deus veio ali e visitou. Quando o Espírito Santo de Deus, Mateus, age, ele realinha a nossa visão e ele fortalece a nossa convicção. Fantástico,
Fantástico, incrível, incrível. E quando a gente olha, uma pergunta assim que pode até ser um pouco, pode causar um pouco assim de espanto. Mas o que é mais importante para um cristão? Manifestar dons ou manifestar o fruto? Olha, eu acredito que por essa própria palavra que Jesus descreve lá no Sermão do Monte, Mateus 7, quando ele diz assim, olha, ele está falando a respeito dos fariseus, dizendo, olha, você não preocupa não, sabe por quê? Você vai conhecer o verdadeiro discípulo, você vai conhecer quem é que produz fruto, realmente que o Espírito Santo está dentro dele, através dos frutos, aquilo que a pessoa vai expressar. Inclusive, o autor da revista, ele cita alguns homens de Deus aqui. Ele vai falar sobre Pedro e João. Você vai ver realmente... Olha, esses discípulos que, como foi citado aqui pelo pastor Miquel, que antes viviam com medo e em confusão uns com os outros, uns querendo ser maior do que os outros. Agora você vai ver o quê? Que realmente o Espírito Santo vem e transforma. Vai falar sobre o homem de Deus como Barnabé, que diz assim, Barnabé era um homem bom. Sim. Cheio de fé, cheio de graça, de misericórdia. Olha. Como é que Barnabé consegue ter? E a Bíblia diz porque Barnabé era cheio do Espírito Santo de Deus. Fantástico. Ou seja, o Espírito Santo, ele expressa os dons, expressa os frutos. Fantástico. Fantástico. E eu concordo, pastor. Eu creio assim que é difícil porque nós não sondamos corações. Sim. É lógico que pelos frutos nós conheceremos a árvore, mas nós não sondamos corações. Quando a gente olha só para dons, fica difícil a gente discernir se a pessoa que está manifestando aqueles dons, ela também tem o fruto do Espírito. Eu falo isso por um motivo muito específico. Hoje, eu creio que o movimento carismático, ele sofre muito, ele muitas vezes entra em descrédito, por causa da má atuação de muitos que são do segmento. Estou tentando ser polido. Né? Muitos do segmento. Então, nós vemos aí muita gente que se utiliza de dons para poder manipular pessoas, para poder engrandecer o próprio nome, para poder monetizar esses dons. Né? E toda vez que eu falo sobre isso, eu me lembro de Balaão. A gente fala de falso profeta na Bíblia, parece que o ápice é Balaão. E quando a gente vai olhar para Balaão, é um negócio interessante. Por quê? A palavra de Deus diz que ele tinha olhos abertos. Ele sabia a ciência do Altíssimo. Ele ouvia os ditos de Deus. Nenhuma das profecias dele caiu. Bateu tudo certo em cima. Certinho. E outra, ele teve uma visão do Cristo glorificado. Quando a gente vai para Números 24, 17, a gente vê Balaão falando assim, ó, vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro. Interessante, né? O que qualifica um homem que demonstrava todos esses dons como um falso profeta? Ele fazia comércio dos dons dele. A prostituição do dom. Né? Então isso é algo muito sério. Eu não estou falando que a gente não pode ser abençoado e prosperar no ministério. Tem que ter maturidade para entender essas coisas. Mas agora, prostituir o dom, como o pastor Miqueias disse, é muito grave. É o que qualifica um falso profeta. Interessante isso, né? Interessante. Quando você vai vendo isso aí, né? Às vezes a gente olha uma igreja abençoada. Estava comentando aí, eu lembrando da igreja de Corinto, né? Você olha assim, você pensa, gente, que igreja? Quando Paulo começa a carta dele lá... Fantástico exemplo. Quando Paulo começa a carta dele lá, diz assim, olha, nenhum dos dons vos falta. Mas quando você vai percorrer a estrutura da carta, tudo aquilo que Paulo vai ressaltando de problema ali, né? Você tem problema de litígio de irmão com irmão, você tem problema da questão sexual, né? Envolvendo madrastra, né? Com outras pessoas, membros da igreja, a falta de uma atitude, a falta de amor na ceia, a desordem na questão do uso dos dons, talvez até nesse aspecto, né, tanto para a pessoa que via de fora, chega num ponto que Paulo vai escrever lá, 1 Coríntios 3, né, eu posso ter todos os dons, eu posso fazer tudo, mas se eu não tiver amor, o que adianta? Ou seja, aquele é um exemplo de igreja que fluía nos dons, mas faltava o principal do fruto do Espírito, que é o quê? Amor. Então não adianta eu ser carregado disso. Uma igreja que não acreditava na ressurreição de Cristo. Você vai ver o capítulo 15 de 1 Coríntios é todinho dedicado a isso.
né? Uma igreja que tinha sérios problemas Doutrinários, rachada. Né? A falta de amor de um irmão para com o outro. Um irmão tinha dificuldade de olhar o outro irmão comendo um determinado tipo de carne. Paulo diz, olha, larga isso para lá, né? Supera essas dificuldades por amor ao teu irmão. Então, assim, o que faltava mesmo naquela igreja era o principal dos frutos do Espírito. Era amor para com a obra, para com o zelo, e amor para com o próximo, né? E tanto é que ele vai falando sobre os dons, e quando ele vai começar o capítulo 3, ele diz assim, agora eu passo a falar para vocês um dom sobremaneira maior do que os outros. Que não é um dom, é um fruto. Exato. No ano passado, nós tivemos aqui na Defama Sede uma série sobre os atributos de Deus. E eu lembro que caiu para mim a responsabilidade de falar sobre os atributos comunicáveis. E aí, lógico que não dá pra gente falar de todos, até porque os atributos de Deus são infinitos. Mas a gente selecionou alguns dos atributos comunicáveis, e eu lembro que quando eu fui comentar sobre o amor, eu disse que talvez esse seja o atributo que permeia todos os outros, né? E quando a gente olha para o fruto do Espírito Santo também, esse é um ponto do fruto do Espírito Santo que permeia todos os outros. Por quê? Um dos frutos é a longanimidade. Dos pontos, né? A paciência. Para eu ser paciente, eu preciso ser amoroso. Eu faço isso em amor. Né? A gente olha, por exemplo, da mansidão. Eu sou manso. Às vezes eu abro mão, eu controlo um ímpeto meu que é explosivo. Eu decido ser manso, praticar a mansidão. Por quê? Por amor. Então, se não tem amor, não dá para exercer todo o fruto do Espírito, né? Parece que ele permeia toda a vida cristã. Tudo que a gente faz precisa ser em amor. Verdade. Interessante, né? Interessante. E a gente precisa realmente, assim, buscar a presença do Espírito Santo com toda a nossa força para que a gente não se distancie daquilo que realmente Deus quer. Porque eu acho muito triste quando você vai olhar para a história do homem, né? Deus falando para o homem, falou assim, olha, o meu espírito tem lutado demais com o homem, muito tempo. O ser humano vivia muitos anos, né? Você vai ver lá 900, 800, né? Adão 930, Matusalém, e Deus vira e diz o seguinte, olha, é muito tempo que o meu espírito está lutando contra o homem, porque o homem é carnal. Sim. Ou seja, há uma vontade de Deus que o espírito se relacione com o ser humano desde muito tempo. Sim. Né? E eu acredito que esse tem que ser um principal objetivo da igreja, porque se na época de Jesus ele estava presente ali, verdade, e com os discípulos, hoje quem está presente é o Espírito Santo. Exatamente. Jesus chega ao ponto de dizer, olha, eu tenho que ir porque precisa que o Espírito Santo seja derramado. Exato. Né? Os primeiros discípulos precisaram esperar, né? O derramamento do Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo, quanto mais nós. Às vezes a gente olha e fala assim, mas seria tão bom ter nascido na época de Jesus, né? O próprio Deus estava ali, né? Só que às vezes a gente perde a noção que nós nascemos na época do Espírito e o próprio Deus está conosco. Sim. Ele está conosco, é o próprio Deus, né? Que guia a igreja, que nos capacita, que nos capacita a resistir ao pecado e demonstrar, né? E exercer e exercitar um caráter de Cristo. E na nossa tradição pentecostal clássica, né? Eu acho muito bonito como a nossa tradição ela nasce inteiramente da manifestação do poder do Espírito Santo, né? Através do batismo. Verdade. Eu tava buscando aqui porque eu me lembrei de uma história no avivamento da Rua Azusa com o pastor William Seymour, pastor afro-americano, né? Que é dito que ele, por conta da época das leis de segregação racial, ele estudava a teologia pela janela. Ele não podia estar dentro da sala. Então, quando a história, na verdade, do pentecostalismo clássico, ele começa não na Rua Azusa, mas na Bonnie Bray Street, na casa de uma irmã. E ali conta que eles ficaram semanas em oração e jejum até que o Espírito Santo batizou todo mundo que estava ali. Eu acho muito interessante a irmã Jane Evans Moore, que vai se tornar a esposa de William Seymour. A história conta que ali ela começa a falar línguas das quais ela nunca tinha aprendido, a língua dos anjos, mas também línguas naturais que ela nunca tinha estudado. E é dito que ela senta no piano que estava ali, sem nunca ter aprendido a tocar piano,
e começa a tocar e entoar louvores ao Senhor. Glória a Deus. Né? Então, o batismo do Espírito Santo, ele realmente ele é uma experiência que vem depois, que nos capacita ao chamado do ministério. Né? E falando de experiência, eu acredito que todo cristão deveria experimentar, né? Viver essa experiência, né? Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos capacita, ele nos molda, né? Ele nos ensina, ele nos direciona, segura na nossa mão. É impossível, né? Eu tô vendo o pastor Wesley aqui, é impossível até a gente falar sobre o Espírito Santo e não se emocionar, né? Não sentir o arrepio no corpo. É verdade. Né? Então, que o Espírito Santo de Deus nos ajude não só a estudar, né? Sobre o Espírito Santo, mas a viver, ser cheios do Espírito Santo, né? E transbordar esse Espírito aonde a gente chegar, né? Que Cristo seja exaltado em nós sermos cheios do Espírito Santo. Amém. Lá em 1 Coríntios, Paulo, quando ele vai falar sobre isso, ele diz assim que quando ele foi aos Coríntios, ele não foi com sabedoria humana, nem com conhecimento. E Paulo está falando ali para os Coríntios, que era um povo grego, que estava acostumado com grandes filósofos, né? Eles ainda estavam vivendo aquela áurea, né, da filosofia, tanto é que o Império Romano não havia tirado isso deles. Imagina falar para aquele povo, né? Era muito difícil, né? Tanto é que ele vai falar lá em Atenas e que quando ele chega e toca na questão da ressurreição, o povo expulsa ele. Diz, não, isso aí não, até depois a gente conversa. O que eu queria... queria... ele vinha falando de um Deus, né? Que eles... Peraí, deixa eu tentar entender. O que eu queria dizer com isso? Né? Você estava falando a respeito do avivamento. A igreja, né? Nós devemos muito aos nossos irmãos, né? Tradicionais, que levaram... Mas a partir desse avivamento da Rua Azusa, a partir desse momento em que o avivamento, que o Espírito Santo, aí Paulo diz assim, mas com demonstração de poder do Espírito, né? Do Espírito e de poder. Então, quando a igreja, ela soma o conhecimento com demonstração do Espírito e poder, gente, você vai ver o Evangelho explodindo no nosso país. Hoje, qualquer recanto que você vai, qualquer cidadezinha pequena, você vai ver uma Assembleia de Deus, você vai ver o Evangelho chegando, coisa que não chegaria, né? Então, Deus permite isso, esse avivamento, esse manifestar do poder, porque é muito diferente, pastor, a gente fazer um ID, você chegar lá, receber uma pessoa e o Espírito Santo tocar no teu coração. Essa pessoa está precisando de uma palavra, essa pessoa está precisando de uma oração de cura, porque você, além de dar uma palavra para ela bíblica, você ainda vai trazer algo que o Espírito Santo está ali te direcionando. E a igreja precisa disso. Precisa. Né? O caminhar com o Espírito Santo, que é importante. Essa experiência ela precisa ser buscada, né? Quando os dois missionários suecos chegaram em Belém do Pará, né? Eles foram, depois de eles terem sido expulsos, né, da casa da Igreja Batista, né? Eles foram para a casa da irmã Celina Albuquerque. Né? E ali, durante muitos dias, ela orou pedindo pelo batismo. Né? E eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo. A gente tem que orar e pedir mesmo por essas experiências. A gente pode olhar até para os reformados. Quando a gente olha para Jonathan Edwards, que foi um grande avivalista, ele tinha experiências com o Espírito Santo nos bosques que ele ficava horas perdido. Ele perdia a noção de onde ele estava, das experiências que ele vivia. Né? E já caminhando para a nossa conclusão, eu acho interessante a gente falar também que o Espírito Santo, ele não muda personalidade. Ele nos usa na nossa personalidade. Eu me lembro que quando eu fui batizado do Espírito Santo, eu fui batizado quietinho, orando baixinho, em línguas de cabeça baixa, aqui assim, e tive uma experiência tão fantástica que um dia, talvez, se convenha, a gente conta. Né? Eu acho que não convém ainda, mas na minha personalidade, que sou discreto, né? Eu costumo ser discreto ali e tal. O Espírito Santo veio, né? E foi uma experiência que eu vou levar para o resto da minha vida. E busco esses novos enchimentos, né? Dessas novas capacitações. Meus amados, se fosse para a gente continuar falando, a gente ia falar mais muita coisa. Muito tempo. Mas eu quero aqui já agradecer e louvar a Deus pela vida do pastor Wesley, do pastor Miqueias, que foram bênção hoje aqui. Foi algo assim que para mim foi muito gratificante. Eu cresci muito, eu aprendi muito, é muito gostoso, né? A gente falar do Espírito Santo, você vai falando, você vai lembrando que como é bom. E eu espero do fundo do meu coração que você também, que tem nos acompanhado, que você também tenha sentido aí, né? Tenha sido edificado aí onde você está, que você tenha sido encorajado tanto a buscar capacitação, né, de dons, capacitação de batismo do Espírito Santo,
mas acima de tudo, que você possa viver uma vida diante de Deus. E quando a gente fala de viver uma vida de forma integral diante de Deus, nós estamos falando de uma vida que manifesta o fruto do Espírito. Porque é o que o profeta João Batista vai dizer, né? Nós precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. Glória a Deus. Né? Então, que você que é professor tenha tido aí mais ferramentas para enriquecer sua aula, que você que tem uma fé curiosa possa ter tido aí mais discernimento, mais uma explicação melhor, talvez, de um tema que você não entendia muito bem. E a nossa missão é essa, é edificar a igreja e glorificar a Deus. Nós louvamos a Deus pela sua vida, são vocês que nos fazem continuar aqui semana após semana, né, falando de Deus, tratando das lições e sempre nos preparar, meus amados. Quando eu peço vocês para se inscrever, para curtir, para compartilhar, vocês vão estar mostrando para o YouTube que isso daqui é um conteúdo relevante e ele vai poder estar mostrando isso para mais gente, abençoando mais gente. E aqui tem um staff, tem uma galera envolvida nisso aqui que às vezes vocês não veem e vale a pena, vale a pena. Por isso que eu peço, comenta aí, se mexeu com você, comenta lá, conta pra gente, a gente quer saber, é isso que nos motiva a continuar, você vai estar nos abençoando. Amém? Fiquem com Deus, semana que vem nós estaremos tratando da nossa última lição da revista Betel Dominical, primeiro trimestre de 2026, que é lição de número 3, os discípulos de Cristo e a bem-aventurada esperança. Esperamos lá, até semana que vem, fique conosco e que Deus te abençoe ricamente. Tchau, tchau.